Oi, amada, que prazer estar aqui com você. Sempre é muito gostoso, né, as nossas conversas e sempre muito aprendizado também. Então, depois de um post que você marcou, Ela Montessori, algumas pessoas pediram para saber mais a respeito, algumas já sugeriram na cara, porque sabe que quando sugerem para mim, faz uma live sobre isso, eu acabo dando um jeito para fazer também. Então, agradeço por você ter aceito esse convite e trazer aqui as novidades, as suas descobertas, né, nas experiências, porque é como se você continuasse o projeto da Maria Montessori sendo uma cientista, né? Fazendo seus testes e verificando o que dá certo, o que não dá certo. Quando eu ouço você me contando da sua realidade, eu sinto dessa forma. Então, é um prazer gigantesco estar aqui, porque você coloca a teoria toda do seu aprendizado dentro do Montessori nas suas práticas e o que para mim é admirável é na rede pública de ensino. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho sobre a sua história. Quem é você, para quem ainda não te conhece? Tá, Camila, ó, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu realmente fico bem contente de poder conversar com você sempre, né, independente da situação. A gente se conhece desde 2019, por aí, né? 18, 19, alguma coisa assim. E porque a minha jornada Montessori justamente começou quando a minha filha mais velha nasceu, que foi 2017. Então, naquele momento, né, com o nascimento da minha filha, também foi um momento em que eu resolvi começar a estudar Montessori e começar um curso de pedagogia. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Começar a estudar Montessori, Você pedagogia e só ter vai ser mãe, né? Só mãe. fácil. Muitas horas de folga, muito tempo sobrando, né? Uhum. Só que não. E aí, justamente, né? E aí foi isso, foi esse momento que eu me vi assim mergulhada, né? Eu sempre fui professora, na verdade é a profissão que eu tenho mais antiga na minha vida adulta, né? Porque eu comecei lá atrás, quando eu ainda nem tinha formação como professora, mas enfim, né? Você sabe que às vezes as escolas dão um jeitinho, aí colocam alguém que não tem licenciatura, então naquele momento, aí como eu era, né, como eu fui uma estudante muito engajada na parte de ciências e já dava aula particular, eu acabei começando como professora de ciências. Então, essa foi a minha experiência com 18 anos de idade. Professora de ciências da quinta série. E aí, de lá para cá, né, eu vim trabalhando nessa parte de ciências, química, sendo professora, mas ainda não era meu principal trabalho, até que em 2017 eu resolvi, né, fazer pedagogia, virei mãe e estudar Montessori. E daí, quando eu entrei nesse mundo, num primeiro momento, eu não tinha nem pensado diretamente em escola pública, ainda era muito pensando em formação de professores, muito pensando nessa parte mais que envolve transformar primeiramente os adultos para depois chegar nas crianças. Então, naquele momento, eu ainda estava muito nisso, até porque a minha experiência nunca tinha sido em sala de aula com crianças menores. E aí, quando em 2021, né, surgiu aí uma oportunidade de eu ingressar na carreira pública como professora de educação infantil, e aí abracei essa causa e não, como justamente eu já comecei a estudar pedagogia estudando Montessori, não consigo me imaginar numa sala de aula sem estar pensando nas práticas Montessori. E uma coisa que a gente conversou bastante, numa primeira conversa prévia, foi justamente que Montessori não são só os materiais. Né? Montessori, apesar de muitas vezes ser confundido com puramente a questão dos materiais, a gente sabe que tem muito, muito, muito por trás antes de chegar nos materiais. Eu acho E eu vinha. interessante você ter essa sacada desde o início, né? Desde o começo você dizendo que, pela sua experiência, o que era super importante era olhar para o adulto, né? Justamente os materiais, eles são totalmente diferentes de qualquer outra pedagogia, então eles são muito atraentes, eles são lindos. Quando você entra numa sala Montessori, parece uma brinquedoteca gigante, né? De tão maravilhoso que é, tão atraente. Só que quem que prepara esse lugar, né? E quem que tem que estar preparado também para estar nesse lugar e fazer o uso apropriado, adequado, respeitoso desses materiais para fazer o link entre a criança e eles, é o adulto. Então, eu acho incrível você já ter essa sacada, mesmo antes de conhecer Montessori, você já tinha percebido a importância do adulto na vida de um ser humano que está sendo educado, né? Uhum, pois é.
Talvez até essa importância venha de uma coisa que eu imagino que quase 100% das crianças, né, que são adultos hoje em dia já passaram, que é muitas vezes ter tido a sensação ao longo da vida de que às vezes a gente não é ouvido quando é criança. E eu lembro disso, eu lembro de situações em que eu queria dar minha opinião e queria falar alguma coisa, e as pessoas assim, é só uma criança falando, né? Isso é bem forte ainda na minha memória hoje em dia. E daí, então, assim, eu sempre pensei muito sobre isso, o quanto a gente precisa dar voz às crianças porque elas já são, né? Não é só elas serão adultos, sim, elas serão adultos, né? Mas elas já são seres atuantes, presentes, seres que vêm com uma carga, né, de potência. Isso Maria Montessori ensina muito pra gente, né? O intrínseco da criança já vem muito forte, não é a gente que forma a criança, a gente prepara tudo para que ela consiga trazer toda a sua força e toda a sua potência aí na atuação. E aí, né, nessa entrada da escola pública, então eu sempre entrei com esse olhar de uma educação Montessori, dessa visão ampla, sempre pensando no protagonismo dos alunos, sempre pensando no poder da escolha, no poder do permitir que o aluno escolha, dando as opções adequadas, claro, sempre. Né? Então eu ia desde as coisas mais simples, né? Desde, por exemplo, assim, normalmente em todas as minhas salas, o cantinho em que ficavam os lápis de cor, os papéis e todo o material que a gente, né, que eles poderiam usar ali durante a manhã, ficava disponível. Isso até causava estranhamento para as minhas colegas, muitas vezes. Porque, tipicamente, quando você está numa escola que não é Montessori, né, que é mais centrada no professor, esses materiais ficam trancados no armário. Esse é o típico. Você tem o armário da professora, você tem tudo lá trancadinho, e aí você entrega quando for para usar, e o momento para usar são momentos muito limitados, são momentos muito específicos. E aí eu já chegava na minha sala, já ia preparando, colocando, porque daí e aí entra o lado que é difícil, né, na escola pública ou numa escola que não tem essa pegada Montessori, é que, por exemplo, eu sempre trabalhei um turno só na escola pública. E trabalhando um turno só, num turno tem minha colega usando a sala, então usando o mesmo espaço, e no outro turno tem eu, né? Às vezes eu trabalhei de manhã, às vezes de tarde. Então toda vez que eu chegava na escola, eu tinha que preparar tudo. Tinha que, né, distribuir todos os materiais e tudo que eu ia utilizar com os alunos ali e deixar a amostra já com as regras e com tudo mais, tudo preparado. Mas era todo dia esse mesmo trabalho. Preparar tudo, guardar tudo, preparar tudo, guardar tudo, porque era um espaço compartilhado. E aí, estando na escola pública, estando na educação infantil, muita coisa deu certo. Mas muita coisa também, às vezes, né, vinha com um olhar que nem sempre era um olhar mais contente com as minhas práticas, né? Antes da gente ir para esse olhar, né, dessa parte que é uma das coisas que eu acho muito pertinente na nossa conversa de hoje, essa ideia, né, de guardar no armário as coisas e estar sob controle do educador, ela aqui a gente chama de mainstream, e aí até procurei a tradução, é o convencional, né, é o que se espera de uma sala de aula, porque ainda existe algo que a Maria Montessori já colocou na época em que ela ainda era viva, né, nos livros dela, sobre o olhar que nós adultos temos para a criança. Então, essa começa pelo não ouvir a criança, né, como você falou, que você tem memórias claras das suas experiências ainda na sua infância, mas hoje tem estudos, né, falando do adultismo, né, dessa ideia de que nós somos seres superiores à criança e que a criança ela é incapaz de conseguir se controlar. Então, eu tenho que controlar tudo ao redor dela, porque ela não vai conseguir. Então, e a diferença existe no Montessori é que você confia nessa criança. E a Montessori dizia: confia na criança, que você está olhando para ela, às vezes ela não está ali ainda, mas ela vai chegar, se você permitir, se você der oportunidade para ela. Então, essa luta toda que você tinha aí diária de monta e desmonta sua sala, todos os dias, né? Eu tenho um vídeo uma vez que eu assisti de uma escola Montessori que ela funcionava numa universidade. Então, de noite, a sala era para adultos, e aí tinha que pôr carteiras de adultos e tudo. E de manhã, as professoras chegavam e montavam a sala inteira com todos os materiais, todas as estantes, todas as cadeiras, tiravam
as mesas e cadeiras de adultos e colocavam tudo das crianças. E você imagina, a quantidade de material. Era muito trabalho. E tudo isso porque elas confiavam na criança e entendiam que aquilo ia valer a pena, né? E aí agora vamos entrar então nessa parte que você trouxe que foi incrível, porque as pessoas olham com esse olhar crítico de que, nossa, que absurdo, por que ela deixa tudo disponível? Como assim? Não faz sentido. Vai ser um desastre a sala dela, vai estar tudo errado. Já apostando que vai dar errado, né? Mas ninguém sabendo daí as coisas que davam certo. Então, vamos trazer primeiro as coisas que davam certo. O que que dava certo? O que que você via ali que, apesar de serem crianças que estão vindo desse mainstream, desse convencional, tendo a oportunidade dos materiais estarem à disposição e de você montar esse espaço com uma visão mais respeitosa desse ser humano, né? Acreditando, confiando na criança e, e dando essa oportunidade para elas, o que que deu certo? Na rede pública. Na rede pública, na rede pública. Não, era muito claro eu ver nas crianças tudo aquilo que a gente aprende que é o esperado para a faixa etária que a gente estuda, né, dentro de uma educação Montessori, dos períodos sensíveis e tudo mais. Assim, por exemplo, né, as crianças que tinham. Eu variei de salas entre crianças de 2 anos a crianças de 5 para 6 anos. Então, dependendo do ano, eu estive, né, mais para os menores ou mais para os maiores. E aí eu sempre via uma ajuda mútua muito grande. Então, por exemplo, né, se alguém estava fazendo uma atividade e aí de repente aquela pessoa derrubava, caía, vinha né, aquele estardalhaço porque caiu alguma coisa, num primeiríssimo momento a reação deles era o zoar, era o brincar, era fazer alguma coisa que na verdade não era o que a gente espera numa sala Montessori. Porque num primeiríssimo momento eles agiam como eles aprenderam que deveria agir. Tipo, alguém errou, errou! E aí ficava com aquela brincadeira, né? Só que aí, claro, né, consistência, insistência, eu ia falar com toda tranquilidade assim, gente, o amigo derrubou, então vamos ajudar ele a limpar, a organizar? Então, sempre nisso, né? Então, eu ia nisso, eu não reforçava esse comportamento que não era o comportamento que eu gostaria de ver com eles, que eu gostaria de ver algo colaborativo. E aí, muito rapidamente, eles pegavam. Era muito rápido. Era assim, questão de dias, eles já entravam nesse ritmo. De, tipo, derrubou, eles já não iam mais tirar uma brincadeira, eles ajudavam. Até porque acontecia com todas as crianças. Criança derruba, criança suja, criança tenta e não tem coordenação motora ainda suficiente para resolver. A Adulto! gente, Adulto! justamente, tipo, a gente faz isso, criança também, a gente também. E aí eles muito rapidamente pegavam isso e já entravam no outro modo né, de operação, que era, sim, a gente está aqui para se ajudar, para organizar, para. E eu era sempre muito sincera com eles. Eu falava isso, falava assim, gente, todo dia eu tenho que botar tudo, tirar tudo, botar tudo. Eu pedi ajuda para eles no final né, do turno, e a gente me ajuda a organizar as coisas. E aí eu ia guardando com eles, eu me dando, eu ia botando no armário. Então, assim, eu sempre fazia isso com eles. No começo, sem eles, normalmente, porque eu chegava um pouco mais cedo, e daí, no fim, eu sempre organizava, né, dentro do possível, dentro do que era possível com eles. E isso era o principal, assim, ver que os comportamentos rapidamente se alinhavam com aquilo que era esperado né, que é esperado da criança daquela idade, quando você dá oportunidade para ela. Quando você dá um ambiente preparado, quando você tem um adulto que permite a criança realmente mostrar todo o seu lado, sua potência. Então, assim, era muito rápido. E eu via também, por exemplo, uma vontade muito grande de não só fazer aquilo que eu pedia, né, mas também de ser proativo. Então, assim, rapidamente também eles percebiam que eles não precisavam me pedir permissão para tudo. Porque, por exemplo, né, uma coisa que eles sempre gostaram, em todas as turmas que eu fui, a limpeza, limpar. Daí a gente tem aquela visão de que assim, criança gosta de sujeira, criança quer derrubar tudo, criança quer sujar tudo, criança quer. E aí, não, eu sempre tinha um kitzinho de limpeza, né, para além dos kits nas atividades, tinha um kit de limpeza da sala. E sempre, assim, era disputadíssima a atividade de limpar vidro, né? Os vidros da sala, as paredes, as mesas, eles disputavam cada dia, assim, né? Disputavam num bom sentido. Falava assim,
Hoje vai ser, aí a gente fazia um combinado, quem que ia ser qual dia, a gente tinha várias possibilidades de limpeza, aí um fazia uma parte, outro fazia outra parte, mas assim, era uma vontade de todos, né, ficar fazendo isso. E eu tentava sempre também orientar as famílias, então eu falava para as famílias assim, olha, eu reforçava, né, assim, ó, aqui na sala, o fulano adora limpar o vidro, em casa, monta um spray, monta um paninho, deixa ele limpar alguma área, que você, né, pode deixar ali disponível. Então, eu sempre tentava também entrar nessa educação dos adultos que conviviam com eles em casa também. Porque porque é isso, porque a criança ela não existe só num dos ambientes, ela existe em todos os ambientes, né? Então eu ficava também nessa perspectiva aí. Então isso sempre dava muito certo, assim, de perceber que os combinados e que tudo rapidamente assim entrava num caminho esperado do desenvolvimento da criança, né? Esperado dentro do que a gente estuda. Mas aí o que acontece? E aí entrando um pouquinho no que às vezes não dava tão certo. Claro que por mais que entrasse no que era esperado, situações acontecem, né? Alguma briga, ou então, por exemplo, eu lembro até hoje, tem uma cena que foi assim, tragicômica. Eu tinha jarra de água na sala, né? Para poder. E a gente tinha um filtro e tal, eles enchiam a jarra e colocavam para poder beber água. E aí, uma vez, uma criança pegou, usou um banquinho, porque ficava alto onde pegava água, usou um banquinho, encheu a jarra de água. Na hora que foi descer, desequilibrou e pá, derrubou água no chão e virou aquele mar de água na sala inteira. E aí, claro, na hora que isso acontece, o que aconteceu junto? O diretor entra para me dar um recado. Claro, lei Naquele de momento, Murphy. ela tá derrubando a água, eu aqui na tranquilidade, porque eu só pensei, beleza, deu um, né? Ela não conseguiu equilibrar, a gente vai secar, pronto, né? Meu pensamento foi tranquilo. Mas na hora que eu viro, que eu olho pro diretor, que ele olha pro caos, que olha para mim, aí eu fico, ai meu Deus, agora eu sou chamada, né? Então assim tinha essas coisas e que aí para quem não tem esse olhar, né, esse olhar do erro como uma possibilidade de aprendizado, da consequência que vai ser natural, tipo, eu não preciso brigar com essa criança porque ela fez isso, independente se ela tivesse feito de propósito ou não, não preciso chamar atenção, não preciso ficar dizendo, olha, da próxima vez, preste atenção, não preciso. Eu preciso o quê? Aconteceu uma coisa e vou lá, a gente vai secar, a gente vai limpar, e é isso, e pronto, da próxima vez ela vai conseguir fazer a atividade muito melhor se ela não tiver na cabeça eu brigando com ela, porque na verdade assim é uma lógica até que quando a gente para pensar é totalmente Óbvio. bizarra, né? Assim, porque você espera que uma criança passe a acertar alguma coisa porque o adulto brigou com ela sobre aquilo. Não, tipo, não, quem que. E aí, de novo, a gente pode. Claro, nem tudo dá para fazer paralelo com a vida adulta, né? Assim, com nós, os nossos sentimentos como adultos. Mas esse também dá para fazer um paralelo. Quem que, tipo assim, errou alguma coisa no trabalho e tal, e aí e fez tudo muito mais certo depois que o chefe foi lá e brigou pra caramba. Não, tipo, você pode, né, ter uma conversa, olha, melhor fazer de tal jeito e tal, para poder melhorar o resultado futuro. Num adulto, né? Numa criança é outra história, não necessariamente você precisa dessa conversa. Mas essa é outra história. Mas com adulto você pode ter uma conversa e tal. Mas tenho certeza que ninguém gosta do chefe chegar e brigar com tudo que a pessoa fez, independente se ela fez. Não. Por que aquilo aconteceu? Não sei, mas né, o conversar é sempre um caminho muito mais agradável e você tem muito mais tendência a fazer melhor da próxima vez. Para a criança, também, se ela tivesse sido chamada a atenção, na verdade, a tendência não é fazer melhor da próxima vez. É ela ficar com medo de você e às vezes até errar mais ainda porque tá com medo, tá assustada, tá, né? Com certeza o plano não era errar, né? Ninguém planeja, eu vou planejar errar. Nem adulto, Uhum, nem criança, ninguém quer errar. é. Apesar da gente falar sempre que a gente tem que ser amigo do erro e tal, por mais que sim, legal, é importante, para mim, eu como Camila, né, adulta, é bem complicado ser amiga do erro hoje, por causa da minha criação, por causa do jeito que eu cresci, né, e nos ambientes que eu vivi. Mesmo assim, eu entendo, sim, eu tenho que olhar então e ver qual é o aprendizado que eu tenho que tirar. Mas eu nunca vou planejar para errar, né? Nenhuma criança vai planejar para derrubar, cair, machucar, ou derrubar, cair, derramar toda essa água na sala. Você acha que ela ia querer fazer isso, essa criança? Lógico que não. Ela queria mesmo levar água, com certeza, né? E
E um outro momento que eu tive experiências, até eu lembrei agora também, que deram certo, e que eu sentia os olhares esperando que ia dar tudo errado, né? Mas que na maior parte das vezes deu muito certo, era na hora do lanche. Por quê, né? Sendo de escola pública, não tinha como eu levar o lanche para a sala. Isso é uma coisa que não é permitido, eu não posso, né? Tem que ser o lanche no refeitório, no horário que é destinado para aquela turma. Então eu tinha que levar a minha turma no horário do lanche para eles, né, terem lá o momento do lanche. Só que aí o que eu comecei a fazer? Depois que eu comecei a refletir, isso em especial aconteceu no meu último ano de educação infantil, que eu estava com crianças de 5 a 6 anos. Eu falei assim, ué, mas por que não eles servirem uns aos outros? Né? Porque tipicamente era como? As crianças faziam uma fila, iam até a portinha, lá tem uma portinha, pegavam o que tinham que pegar, sei lá, uma fruta, um líquido, um pão, uma coisa, pegavam, sentavam. Então cada um pegava o seu, sentava. E aí eu passei a pedir uma bandeja no refeitório, né, para o pessoal do refeitório. Eu falei assim, pode só montar o lanche dos meus alunos em bandejas? Então eles separavam, né? Tipo a bandeja dos copos, a bandeja das frutas, a bandeja dos pães, bolachas, enfim, o que fosse a outra coisa. E daí eu convidava os alunos, assim, sempre três, né? 2 ou 3, dependendo do que tinha lá de opções. E aí cada um pegava uma bandeja e ia entregando para os outros alunos. E daí eu sempre, assim, era muito, né, louco, porque nesse ano que eu estava nisso aí, eu estava numa escola muito boa, sabe? Que fique claro, assim, era uma escola muito boa que me apoiava nas minhas práticas. Mas ainda assim, todos os adultos ficavam ali na expectativa de que eles iam derrubar tudo, de que ia dar tudo errado, assim. Eu olhava no olhar dos adultos, aquela coisa assim, ai, lá vem a Léa inventando de novo. Sabe, aquela coisa assim, aquele olhar de medo, assim, tipo, quase que um medo pelas crianças, um medo até por mim, assim, tipo assim, meu Deus, olha o que a Léa tá fazendo, o que vai acontecer, eles vão derrubar tudo, e alguém vai... E aí começa, né, a criar cenários, né? Olha, nunca teve um grande acidente nesse processo, nunca. Teve uma vez que um copo caiu na bandeja, teve uma outra vez que na hora Um de um copo. aluno pegar, na hora de um aluno pegar, pegou mais de um pão e o outro ficou irritado e aí começou um bate-boca, eu tive que separar. Teve uma, assim, coisinhas, né, que aconteceram, mas um grande desastre nunca aconteceu, nunca. E eles adoravam isso. E aí trabalhavam graça e cortesia, tudo aquilo que a gente estuda que, né, que precisa para o nosso desenvolvimento, de oferecer a oportunidade para eles para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento das crianças, eu consegui oferecer com essa mudança, né? Já que eu não conseguia levar o lanche para a sala, então eles passaram a servir esse lanche no momento lá que eles tinham que estar no refeitório, só que eles serviam. E aí estendia também para outros projetos, porque assim, por exemplo, eu cheguei a fazer um projeto de horta com eles. Então eu tinha um momento que eu ia lá para a horta, a gente colocava, enfim, a gente começou a fazer o nosso próprio adubo, né? Pegando casca de banana e tudo. Então eles também já tinham, a gente tinha uma bacia que toda vez que tinha alguma coisa como casca de banana ou alguma outra casca que dava para usar, para colocar na nossa horta, né, no nosso cantinho lá do adubo que a gente estava montando, eles já passavam também de mesa em mesa perguntando assim para você: você já terminou? Você pode jogar aqui? E outras, não, bolacha não, isso aqui não pode. Então eles já sabiam o que separar, né, dentro do que a gente podia lá e iam pegando. Então, Muito assim, bem feito. era bem legal. E também a É, é, proatividade, a é, autonomia, tudo isso junto. essas situações, né, que deram certo, elas são ensinamentos para o resto da vida dessas crianças, você percebe? Você sabe disso, né? E assim, muito mais importante do que aprender qualquer coisa outra que a escola tem no currículo obrigatório, na verdade, Uhum. né? Mas isso não foi considerado, certo? Tipo assim, mesmo assim, você continuou durante os anos todos nessa experiência na educação infantil, com esse peso de que, essa expectativa de que vai dar errado. Porque nós temos Sim. crianças, e aí eu vou usar um termo delicadíssimo, né? Mas normais, ou crianças que não têm nenhum desvio de aprendizado ou dificuldade de aprendizado. E aí, o que eu quero trazer, o convite para a gente entrar no tema, que foi o que chamou a atenção do público do Montessori, né, do Elo Montessori, Uhum. que é você agora, você mudou, e um dos motivos de você mudar, eu queria que você falasse o Pode falar. motivo da sua mudança para você escolher trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizado, porque até onde eu sei, muitos pedagogos, muitos professores fogem disso, né? Querem ficar bem longe disso porque é problema.
né? E você escolheu ir para isso. Por quê? Então, a razão é até um pouco. Eu vou explicar e vai ficar mais claro para todo mundo. Nesse meu último ano de educação infantil, que eu não sabia que seria o último ano, né? Mas que acabou sendo meu último ano de educação infantil. Foi o ano que eu pude ter uma sala mais completa possível dentro de uma expectativa de materialidade Montessori. Então, eu tinha barras vermelhas e azuis, eu tinha torre rosa, eu tinha uma série de materiais que são típicos, né, de uma sala Montessori. Eu tinha. Claro, estava muito longe de uma sala completa Montessori, mas eu tinha muita coisa. Muita coisa. Até tinha uma colega que brincava assim: ah, Lé, quando que você vai sair da prefeitura e montar a sua escola? Ela sempre brincava comigo, com esse monte de material aí. Que eram E seus, que eram eram seus meus. materiais. Eram meus materiais, né? Desde materiais que eu mesma montei, né? Quando era possível, eu mesma montei, ou outros materiais que eu ganhei doados, né? Tive doação de várias escolas, de pessoas, as doação de dinheiro para eu comprar material. Então, assim, eu fui ao longo desde que eu entrei na prefeitura, eu ia conversando com um, conversando com outro, e aí as coisas iam se construindo, né? Assim, eu acredito muito no poder do coletivo. Então, eu sempre fui muito explícita nas minhas vontades, nos meus desejos de montar a sala Montessori e tal, e as pessoas iam me ajudando, né? Dentro do possível, Juntos cada um somos dentro da mais sua realidade. fortes. Dentro da sua realidade, cada um ia me ajudando com alguma coisa, e aí fui montando. Então, nesse ano, que foi o ano passado, 2023, eu tinha uma sala que, em termos de materialidade, era muito completa, assim, perto do que eu tinha 3 anos antes, né? Tinha muita coisa, ainda que faltasse muitas outras coisas, mas enfim. E aí, o que acontecia? Essa sala era uma sala que eu julgava, né? Que eu. E aí vamos para um contexto fora da rede pública, né? Fora da rede pública, eu sou especialista em superdotação, né? Que é um dos públicos da educação especial. Então, fora da rede pública, eu já trabalho com esse público, fazendo identificação, fazendo acompanhamento pedagógico, orientando famílias, então eu já trabalho. E por conta dos meus estudos em superdotação, já estudava naquela época muita coisa ligada ao autismo, ao TDAH, porque muitas pessoas são superdotados e têm, né, a dupla excepcionalidade ou a múltipla excepcionalidade, né? Tem algum outro dos diagnósticos. Então eu já estudava sobre esses públicos, mas meu público principal era a superdotação. E por conta de eu estudar esses outros públicos, eu também fiz uma especialização em educação especial em geral. Então eu já tinha essa formação, né? Já tinha essa formação. Público principal, superdotação, e uma formação geral em educação especial. E aí eu, na rede pública, tinha essa minha turma do ano de 2023, que tinha 20 alunos. Desses 20 alunos, eu julgava que 8, talvez 9, eram tinha alguma questão, né? Ou autismo, ou TDAH, ou superdotação, né? Ou questões comportamentais que não tinham a ver com o diagnóstico, mas que precisavam de um olhar de inclusão, né? Precisavam desse olhar da inclusão, não necessariamente com o diagnóstico. Então, tinha uns 8 ou 9 ali que eu via isso muito forte. Então, eram aqueles alunos que eram mais desafiadores, né? Por mais que eu tenha falado de situações de sucesso, eram aqueles alunos que eu tinha que ficar sempre de olho, porque às vezes uma faísquinha, ou uma mudança de rotina, ou alguma coisinha que para outras crianças poderia ser beleza, tudo bem, vida que segue, para eles não. Para eles dava um pico ali de crise, aí eu tinha que fazer a mediação da crise, e aí até a coisa retornar e a gente voltar para o nosso ritmo normal. Mas tinha esses picos de crise, né? Eles tinham isso. E aí sempre vinha um olhar muito de que assim, eles têm esses picos de crise porque você não é mais autoritária. Então vinha muito desse tipo de conselho, né? Seja mais autoritária, sorria menos. Eu cheguei a receber esse conselho. Você mostra, com essas palavras, Léa, você mostra muitos dentes para as crianças. Porque eu sorrio muito, assim, sorrio de felicidade, de estar com eles. Você tem que ter um semblante mais sério. Mais sério. Menos dente, mais sério. Mais profissional. Então. E aí. Ou então, por exemplo, quando às vezes um dos meus alunos que tinha suspeita de TDAH, ele tinha necessidade de correr. Era uma necessidade dele. Às vezes ele estava ali, de repente ele saía correndo, 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 né? E aí vinha muito também essa orientação, tipo assim, você tem que segurar mais ele. Mas eu segurar como? Literalmente segurar ele? Não é isso que eu quero conquistar ele, mas mesmo por mais que eu faça todo o trabalho, eu tinha muita consciência disso, né? Que
embora não fosse fácil dessa consciência, porque na verdade nem todo mundo me acreditava em mim. Mas eu falava assim, eu tento, né, o máximo possível conquistá-lo para ficar em sala. Mas a natureza dele não é essa. Não pelo tempo que a gente gostaria, não pelo tempo dos adultos. O tempo dele é outro. E aí, né, e ficava essa contradição. Mas aí chegou um ponto que, por conta desse meu olhar com a educação especial, né, da educação especial para esses alunos, eu trocava muito né, eu conversava muito com os educadores especiais da rede municipal. E falava com um, e falava com outro, e conversava, e começava a trocar, né? A fazer sugestão do que poderia fazer, perguntava muito, o que vocês sugerem, tal, porque eu não estou acostumado com esse público, estou acostumado com esse outro público. Então a gente fazia muita troca. E aí eu comecei a ver que era um público, ao mesmo tempo, que precisava tanto desse olhar individualizado, quanto também um público que ninguém se importava muito com quando eles erravam, ou quando eles davam problema, porque já era esperado que eles iam dar. O aluno TDAH já é esperado que ele vai ser agitado, o aluno autista vai ser esperado já que ele derrube as coisas. O aluno. Então, assim, são rótulos, claro, né? Não é legal que isso seja esperado dessa forma, mas por conta disso, por conta de já se esperar que para esses alunos tinha que ter um olhar individualizado e que para esses alunos você tinha que fazer intervenções que fossem apropriadas para eles e não para a média, né? Não olhar tipo assim, crianças dessa idade têm que fazer tal coisa. Não, tipo, tem que olhar para ele, para cada aluno. Eu comecei a ver que, assim, nossa, talvez o meu caminho na rede pública não seja numa sala, né? Seja numa sala regular, seja com educação especial. E ao mesmo tempo que é esperado esse olhar individualizado, não é esperado muito desses alunos. É triste isso, mas não é esperado muito, né? É esperado que, no máximo, você precisa ajudá-los a socializar, né? Assim, com a maioria, não com todos, claro, né? Mas com a maioria é esperado isso. E aí, de novo, é um rótulo, porque na verdade não é isso, eles têm muito mais potência do que isso. Nem todos vão para o lado do déficit, muitos vão até, né, para o lado da potencialidade, e é esse lado que a gente deveria olhar, ou muitos não, todos têm sua potencialidade, né, na verdade. Todos têm sua potencialidade, a gente só precisa encontrar qual que é e Cobrir, né? partir dela para trabalhar o que precisa melhorar. Né? Todo mundo tem sempre algo a melhorar. Então, se parte da potência para poder ajudar a melhorar o que precisa. E aí, com essa perspectiva de que era um público que precisava da individualidade, precisava do olhar individual, e ao mesmo tempo a cobrança em cima do fazer aquele público acertar era menor, eu pensei assim, eu vou para lá. Eu vou trabalhar com esse público, porque aí lá eu vou conseguir aplicar os princípios daquilo que eu acredito que deveria ser educação para todos, né? Para todos, mas vou poder aplicar com um pouco menos de cobrança, porque a cobrança em cima desses alunos é menor, né? E que sorte dessas crianças A de terem cobrança em cima você. né, do que esses alunos vão atingir. E daí foi Até aí em cima de que. você também, né? É, Em cima de você também a cobrança é bem menor. Daí uhum, fica algo que dá, nossa, dá para fazer o que você quiser. Até é, Montessori. até Montessori. Claro que, obviamente, continua tendo algumas expectativas muito bem definidas do que é um trabalho de educação dentro de uma escola pública que não é Montessori. Claro que tem ainda, né, muitas pressões para agir de uma forma que nem sempre eu concordo. Mas é bem menos do que eu tinha na educação infantil. Infelizmente, é bem menos. E Conta aí. pra gente, Léa, porque assim, realmente o pessoal vai começar a chegar aqui, eu não vou conseguir mais tá aqui na nossa conversa. Então conta pra gente. Eu gostei muito do caso da garota que não escrevia. Eu acho que esse é algo que pode dar pode ser um gatilho aí para as pessoas que estão com situações parecidas, e um olhar muito especial para esse caso. Você poderia contar para a gente um pouquinho sobre o que Conto você sim. trouxe para mim? Não, atualmente, como professora de educação especial, eu trabalho com o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, em especial, com alunos. A maior parte dos meus alunos são Fundamental 2, né? Mas eu também tenho alguns de Fundamental 1. E aí, eu trabalhando com eles em sala de recursos, o que eu sempre fiz, né? Sempre fiz aquele diagnóstico inicial, aquela conversa inicial, tem também o que a família traz, o que os professores trazem e por aí vai. E aí chegou para mim o caso de uma aluna, já nos seus 14 anos, né, 13 para 14 anos, e de todos os lados, né, da família, da escola, do relatório da escola anterior, porque ela tinha acabado de mudar de escola.
era que ela não sabia escrever. Que ela até conseguia ler, mas ela não escrevia. Ela não escrevia. E aí eu fiquei assim, nossa, né? Já fui pensando assim, vou ter que fazer um trabalho realmente de alfabetização e tal. Mas ela lê, mas. E aí, né? Enfim, eu falei assim, vou esperar. Aí vem, né? A tranquilidade dos princípios para poder a gente conseguir fazer um bom trabalho. Vou Até observar porque primeiro. quando a gente olha para Montessori, a escrita vem antes da leitura, né? Porque a É. escrita é algo assim, se eu sei os sons das letras, e uma criança que sabe ler, com certeza sabe os sons das letras, né? Sabe que Uhum. palavras são feitas de sons e conhece os sons das letras. Então, uma vez que eu sei os sons das letras, se eu tenho esses sons na minha memória, ali na minha cabeça, na ideia do que é uma linguagem, e eu tenho uma ideia que eu gostaria de colocar no papel, a não ser que eu tenha dificuldade de escrever, né, de usar o lápis e o papel. No Montessori a gente tem o alfabeto móvel, que daí também é um recurso que você não precisa nem ter habilidade de escrever com lápis e papel. Se eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu consigo pegar essas letras, juntar e fazer uma palavra. É só 2 passos. Eu penso, eu decodifico na minha cabeça os sons e ponho no papel ou ponho com o alfabeto móvel. A escrita não, né? A leitura, quer dizer, a leitura, ela é alguém um dia teve uma ideia, colocou no papel algo, uma palavra, uma sentença, um parágrafo. Quando eu vou ler, eu tenho que olhar para aquilo, para cada uma das letras, tem que decodificar todas as letras, depois eu tenho que juntar todas as letras para formar uma palavra, depois eu tenho que pegar essa palavra, colocar no contexto da sentença ou do parágrafo, e eu tenho que daí ter a lógica de entender que tudo aquilo quer dizer. São muito mais passos para uma criança ler do que escrever. Então, é esperado, dentro de Montessori, que primeiro você escreve e depois você lê. Então, você tem uma criança com 13, 14 anos que lê e não escreve, é no mínimo estranho, né? Uhum. E aí, né? Ela é uma adolescente, ela pode me contar o que aconteceu, certo? Então, eu parti disso, assim, de observar e falar com a fonte, né? Falar com ela, porque num primeiro momento eu tinha um relato de todos os lados, mas dela, né, ainda não tinha tido, até que no primeiro momento tive um primeiro atendimento com ela. E ela me contou que tinha sofrido muito bullying na escola anterior, que contou inclusive do caso da professora dela lá quando ela estava, porque a gente sabe que nas escolas, na grande maioria das escolas, começa, pelo menos aqui no Brasil, né, começa com a letra bastão para depois ir para a letra cursiva. Então ela já escrevia em letra bastão e aí estava na transição para a letra cursiva, estava tendo um pouco de dificuldade normal que tem, né, em qualquer transição aí de aprendizagem, quando, né, em especial, enfim, né, quando às vezes a gente não tem as condições mais adequadas. E a professora fez a seguinte fala com ela, que foi, não só com ela, na verdade foi com a sala inteira, né? Que falou assim: olha, vocês têm que aprender essa letra cursiva até o fim desse ano, isso era segundo ano do fundamental. Até o fim desse ano, se vocês não aprenderem, vocês vão todos reprovar. Então ela ameaçou, que era a conversa que a gente teve logo no começo. Né? Tipo, onde que alguém espera que a educação se baseia na ameaça? Mas enfim. E aí ela ameaçou. Só que para ela, então ela é uma criança autista, não se sabia na época, quando ela tinha essa idade, né, no segundo ano, mas ela é uma pessoa autista. Então ela, autista, aquela frase bateu muito forte nela. Ela ficou extremamente assustada com a possibilidade de reprovar, porque ela ainda não fazia a letra cursiva. Ela estava no processo, mas ainda não fazia. E aí o que aconteceu? Ela travou de vez. Ela não escrevia mais nada. Ela não conseguia escrever a letra bastão, ela não escrevia a letra cursiva. Ela bloqueou de vez. Aí, claro, tiveram que adaptar, começaram a adaptar para ela, começaram a fazer prova oral com ela, enfim, né? Fizeram adaptações com ela. Mas ela não conseguia escrever, ela travou. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, né, além do fato de que ela conseguia ler, mas não escrevia, é que a conversa dela era muito. O vocabulário dela era muito bom, a conversa dela era muito tranquila, assim, era muito. Você não via nenhuma dificuldade de usar vocabulários Expressão. complexos, né? Então, ela não só ela lia bem, ela tinha um entendimento muito, muito bom do mundo escrito, ela só não escrevia, né? Essa foi minha hipótese. E aí, um primeiro encontro, tá, a gente conversa, eu cheguei até a pedir para ela, né, assim, quer tentar escrever alguma coisa? Ela, né, se negou, tudo bem, não vou forçar a barra.
num segundo encontro, tudo bem. E aí, no terceiro encontro, ela falou assim, Léa, eu queria muito conseguir que nessa escola eu também não tivesse bullying. Ela não estava tendo nenhuma situação de bullying na escola, até porque é uma escola realmente bem forte, né, no combate ao bullying. Todas deveriam ser, né, e lá é uma escola que tem esse combate muito forte. E e aí eu falei assim, o que você acha, né? Porque aí, de novo, 13 anos, adolescente, ela vai pensar, né, na minha expectativa, pensar nos projetos de mundo, uma coisa que não é só para ela, não é só para a comunidade dela, é para todo mundo e tal. Partir aí dos meus conhecimentos sobre essa faixa etária. E aí ela falou assim, a gente podia fazer uma campanha de conscientização sobre o autismo. A gente podia, aí começou a sugerir ela, eu junto com ela, né? Mas mais ela sugerindo o que a gente poderia fazer. Aí eu peguei e falei assim, legal. Então, a gente estava com papel, com caneta, e falei assim, nossa, tô precisando, né, pegar uma água. Falei assim, você pode ir escrevendo aí enquanto eu vou lá fora pegar uma água? De propósito, né, que eu fiz isso. Aí eu saí da sala e deixei ela lá com o papel, com o material, né, para escrever. Quando eu voltei, tudo que a gente discutiu estava escrito, tinha uma lista de tudo. Assim, para não dizer que tinha alguns errinhos de ortografia, só. Mas estava tudo escrito, a lista inteira. E aí eu lembro até, né, agir com naturalidade, né? Dentro de mim eu tava eu tava assim, yes! Mas eu assim, que legal, você escreveu então. Agora a gente vai planejar como que a gente faz isso na prática e tal, né? Acabou o atendimento. Na hora que ela foi embora, eu lembro que eu fui quase que pulando para a sala da direção. Ela sabe escrever, ela sabe escrever. Porque foi Parabéns, isso, né? parabéns. O que ela precisava era do ambiente acolhedor, da oportunidade, se sentir segura. Tinha uma série de fatores que ela precisava para destravar essa questão, né? Mas não era não era só tipo tem que escrever. É tipo assim, ela tinha que querer escrever e tinha que sentir a vontade para conseguir escrever, mesmo errando, mesmo que não desse certo. E de alguma forma eu consegui fazer isso naquele ambiente, com aquela situação, eu consegui. E daí para frente, ela melhorou tanto assim na escola que ela chegou a concorrer para um concurso de redação. Para você ter uma ideia. Olha Entre o isso. início do atendimento comigo e, né, claro que não foi só meu trabalho, os professores de sala também estavam fazendo todo um trabalho com ela, enfim, porque todo esse problema que ela teve foi na escola anterior, né? Não foi onde ela estava naquele ano. Então, teve todo um trabalho de toda a equipe pedagógica da escola. E daí, até o meio do ano, ela chegou a um ponto que ela participou de uma competição da cidade de redação e ela ficou entre as finalistas. Então, Um ela foi uma salto, das redações que foram salto. enviadas para serem avaliadas pelo comitê. Então, assim, foi uma situação que eu vou guardar para sempre, né? Vamos E, todos agora aguardar sabendo dessa história. Obrigada por compartilhar com a gente. Parabéns, assim, é um salto na vida de um ser humano, né? e claro que Amada, e só, né, só nosso para poder tempo, falar assim, vamos lá. para finalizar, e isso vem muito a partir de muita, não é só de feeling, não é só de conseguir que caia aqui na minha cabeça né, um direcionamento do que fazer. É muito estudo, é muita preparação, é muita leitura, de Maria Montessori, de educação especial, da junção dos dois públicos, que é daí que vem o que eu acabei, né, colocando, que foi o que você falou, que você compartilhou, muita gente falou, que é o livro que eu estou escrevendo. Né? Eu estou escrevendo um livro, eu tenho até aqui uma das provas de impressão, mas ele não está pronto ainda, que é esse livro aqui, né? Que é Educação Especial e Montessori, Percursos e Reflexões, que é a análise de 55 artigos que eu encontrei na literatura, em português e em inglês, sobre educação especial e Montessori, né, juntos. Então, 55 artigos que eu achei desde 1964. Né? Isso foi tudo o que eu achei. Nossa, legal. Talvez tenha mais, mas Tudo mastigadinho pra gente, então. e aí eu estou escrevendo esse livro a partir dessas reflexões em cima desse trabalho. Então, o que as pessoas em escolas Montessori, na grande maioria dos artigos são pessoas que estão em escola Montessori, o que elas estão fazendo para conseguir entender como que o mundo da educação especial e o mundo de uma sala Montessori conseguem trabalhar em conjunto, porque na base deveria, né? Na verdade, toda a teoria, todos os princípios de Montessori caminham junto com a educação especial, só que nem sempre a gente consegue enxergar o que caminha junto e o que precisa ser adaptado. Então,
estou escrevendo esse livro, então quem tiver interesse, a gente manda uma Sorte mensagem. nossa, sorte nossa que você fez todo esse estudo, que você tem muita experiência prática também. Essa é uma das histórias que você contou para mim, né? Você tem muitas, então, assim, quem ainda não está acompanhando a Leia, vai lá, acompanha a comunidade, porque é incrível as histórias que ela traz, os relatos que ela traz. Tenho certeza que ela vai estar sempre aberta para responder qualquer pergunta que vocês tiverem sobre alguma situação que está acontecendo com vocês. Você também faz um trabalho de consultoria, não é isso, Leia? Faço sim um trabalho de consultoria. Então, quem precisar de algum apoio, né, seja na educação especial, seja, né, em alguma das outras áreas que tem meu trabalho de educação, é só contar comigo, entre em contato que a gente conversa. E esse ano que vem eu vou trabalhar também com o público surdo. Esse ano que vem eu já comecei a trabalhar com o público surdo, mas ainda estava bem básica ali nas Libras, e sempre acompanhada com algum instrutor de Libras, né? E agora, a partir do ano que vem, eu vou estar trabalhando diretamente com os alunos surdos aí, adquirindo fluência no modo rápido, Sorte trabalhando para adquirir delas. essa fluência e também aplicando, né, Montessori. Que aí também tem muito, nem vai caber agora a gente falar que você já sabe até o que é, mas um outro dia a gente até fala disso, sobre Montessori Exato. para alunos surdos, que eu tenho muitas questões a serem observadas ao longo desse próximo ano para tentar entender algumas coisas que eu já percebi que na comunidade surda eu vou ter que fazer algum tipo de adaptação ou não, ou eu só preciso adequar de Leia, melhor forma, né? quando eu ouço você falar, sim, porque eu quero te fazer uma pergunta, que de tudo que você tem de experiência, qual seria a dica que você traria para quem está assistindo aqui? Mas antes de você falar isso para mim, assim, só de ouvir você, né, e da experiência que eu tenho, das outras conversas que a gente já teve, fica muito claro que apesar de todo esse conhecimento, apesar de estar sempre buscando estudar, estar sempre praticando e fazendo seus testes, suas experiências, né? Tem muito, na minha visão, esse, esse entendimento de a criança é um ser humano e deve o respeito. Qualquer ser humano deve respeito. A criança também, né? E isso reflete lá no que a Maria Montessori já dizia, que ela é o segredo da paz mundial, na verdade, né? A criança guarda o segredo da paz mundial se a gente observar ela, mas você já tem isso dentro de você. Para mim seria essa a maior dica que eu traria, assim, olha para a Leia e pensa nisso, né? Olha como que ela faz, como que ela desde sempre, independente se ela era professora de ciências, se ela foi na educação pública, se ela é uma mãe, se ela está trabalhando numa escola Montessori, se ela está trabalhando numa escola pública, se ela tá... não interessa onde você está, ou com educação especial, você tem esse olhar de respeito ao indivíduo como ser humano único, né? Mas eu vou deixar para você, traz para a gente aqui, me fala se você fosse trazer uma pérola para quem está trabalhando com crianças, vamos levar para a parte de inclusão, né? Uhum. Qual seria essa pérola que você entregaria aí para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade ou estão querendo alguma, alguma ideia que pode mudar essa realidade dentro da sala de aula ou dentro dessa relação com essa criança? É, uma das dicas que eu dou, que tem muito a ver com a minha experiência, por mais que eu tenha falado muito de mim e das minhas experiências, né? Uma coisa, eu sempre tive dentro da rede pública e fora da rede pública pessoas com quem eu pude contar, seja para uma mensagem ou para uma discussão maior. Tipo, você sabe que você é uma dessas pessoas, já mandei um monte de mensagem para você e para outras, né? Eu tenho outras pessoas que eu tenho o prazer de saber que eu não vou conversar todo dia, não é que necessariamente eu vou ter a oportunidade, gostaria, mas nem sempre tem. Mas eu sei que na hora de um perrengue ou de uma dúvida muito grande, eu sei que eu vou poder, sabe assim, olha, tô com essa situação, me ajuda, ou então me indica tal tipo de leitura, enfim. E eu tenho essas pessoas, né? Algumas pessoas que estão mais. Tem uma professora na rede pública, por exemplo, Lilian, que é uma pessoa excelente, que a partir de uma conversa nossa, ela já falou isso para mim, eu não tenho problema de falar, eu imagino que ela não vai ter problema de eu falar isso, de uma conversa nossa sobre Montessori, ela mudou toda a prática dela de sala. Então, ela não fazia práticas Montessori, ela passou a fazer, e ela é da rede pública. Então, eu entendo assim que a gente precisa encontrar os nossos pares, né? Os nossos pares de trabalho e se apoiar muito neles, porque é só em comunidade que a gente consegue mudar alguma coisa. Claro que
como, né, eu tenho orgulho das situações e das coisas que eu fiz e que eu consegui, de alguma forma, mudar alguma coisa para alguma criança, para algum adolescente. Mas eu tenho mais orgulho ainda de poder fazer isso com outras pessoas, né, de não estar sozinha nessa caminhada, por mais que às vezes ela pareça muito solitária, porque a gente tem muitas pedras no caminho, mas ela não é solitária. Ela não é solitária. Então, a dica maior que eu diria é assim: encontre as pessoas com quem você pode conversar, falar, trocar uma ideia, e aí também já fica, conte comigo. Mesmo que você não me Comigo conheça também, pessoalmente estamos ainda, juntos. é, Sim, não me conheça pessoalmente ainda, conte comigo para ser essa rede, né? E uma vez que você tenha a busca do aprendizado, do conhecimento, né, dentro de si, que você pode fazer mais por aquelas crianças, confiar no processo. Confiar que elas são potência, confiar que essas crianças, elas não são só os rótulos que dão para elas, não são só aquilo que elas não conseguem fazer, elas são potência. Elas são potência e elas já podem mostrar agora. Elas podem melhorar ainda e crescer e serem muito, muito ativas na sociedade, né, para si e para o outro, mas elas não só no futuro, elas já são potência agora. Então, confiar no processo, confiar na criança e buscar a sua rede de apoio para poder também as pessoas confiarem em você e você confiar nas pessoas. Então, assim, essa confiança mútua aí de todos os lados. maravilhoso. Obrigada, obrigada mesmo por ter topado essa conversa extraordinária, é uma conversa extraordinária que daria para a gente aqui ficar o dia inteiro, tenho certeza absoluta. Mas a gente tem que fazer outras coisas também, né, das nossas vidas. Então, obrigada por estar aqui e estamos aqui, né, para quem precisar. Vamos fazer mais encontros, quem sabe, né? A gente pode fazer mais alguns aí pela frente. E obrigada mesmo, Leia. E Tá. parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada a você. Um beijo. Beijo, obrigada, gente, por quem vai assistir esse vídeo. E compartilha aí se você achar que tem mais pessoas que precisam também ouvir essas histórias. Tchau, Pois é. gente. Tchau, tchau.